pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Colossenses, não estava aqui quando leram, mas os irmãos falaram que foi Colossenses capítulo 3, e versos 1. Leiamos em nome de Jesus. Aí diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amada igreja do Senhor, é um dever de cada um de nós, os cristãos, obedecermos a voz do Senhor nosso Deus por meio desta palavra que fala profundamente aos nossos corações. Na epígrafe, como os irmãos falam, fala o seguinte: há instruções para uma vida santa. A volta de Jesus Cristo se aproxima cada dia mais, e a Bíblia diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, o dia da partida de cada um de nós não sabemos, nem o dia e nem a hora. Existem pessoas que já vão numa idade bastante avançada, existem outras pessoas que vão novas, crianças. Então, a respeito daquele dia, nós não sabemos, nem o dia, nem a hora. Mas a Bíblia diz que virá como um laço sobre todos os habitantes da terra, ou seja, a volta de Jesus, em dois sentidos. Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja, levar para a eternidade, como também pode enviar a morte e buscar cada um de nós. Então, tudo está no controle de Deus. Então, o dia de cada um vai chegar. Nós não sabemos a hora, mas o certo é que todos nós estamos na fila, né? Estamos na fila. E a senha vai ser chamada. Não dá nem para a gente trocar com outra senha, não. Na hora certa Deus chama, e então a gente tem que estar pronto. E para a segurança, nós já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora é obedecer. Como diz em Romanos, no capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, ou desde quando não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós aprendemos uma coisa interessante, é que o cristão, o crente, nós só prestamos para ser crente e mais nada. Então, a gente tem que se afinar cada dia mais, melhorarmos a nossa conduta na presença do Senhor, pedir força e graça a Deus, e nos tornar umas pessoas desejosas pela presença de Deus. O reino dos céus, ele é tomado por esforço, e quem se esforçar se apodera dele. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Estamos convictos, como foi falado nessa noite, em todos os cultos nós podemos ouvir isto de irmãos e de irmãs que chegaram cansados no culto, quase não chegaram, ou vieram se arrastando à força. Sempre a gente escuta isso. Mas está decidido que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Então, se nós não esforçarmos, não se esforçarmos, nós não se apoderaremos do reino dos céus. Eu acho interessante que Deus nos dá uma capacidade, ou nos deu uma capacidade de nós termos domínio em todas as coisas, principalmente com o nosso corpo. Nós
o dirigimos para onde nós queremos. Tudo depende do esforço, da sua disposição, do querer. É bem verdade que nossa carne, ela não gosta de leitura da palavra, carne não gosta de oração, não gosta de jejum, mas nós temos que levá-la cativa em obediência ao Senhor nosso Deus. E tomando esse tipo de atitude, qualquer crente, com nós mesmos, e a gente vê que Paulo falou isso aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se nós tomarmos essa atitude, cada crente já passa a perceber que Jesus está com as mãos estendidas para abençoar a vida daquele e daquela que se esforçar. Não quero dizer com isso que o nosso esforço seja o suficiente, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que é dom de Deus. Mesmo com todo o esforço e empenho que nós tivemos na obra do Senhor, ainda precisamos inteiramente da mão divina para nos ajudar, porque a palavra de Deus, o reino dos céus é tão puro que nós não podemos alcançar totalmente pelos nossos esforços, mas se nós se esforçarmos, com certeza Deus estende a mão e nos ajuda em nome do Senhor. E cada um cristão, já não estou falando aqui para novos convertidos, mas para pessoas que já têm idade de compreender o que é ser crente na pessoa bendita de Jesus, sem precisar que ninguém esteja mais buzinando em seus ouvidos. Porque todos nós é para termos uma comunhão com Deus, saber o que é certo e o que é errado, e entender que o Senhor nunca nos decepciona. É bem verdade que o pai pode nos decepcionar, a mãe pode nos decepcionar, marido nos decepcionar, pastor nos decepcionar, igreja nos decepcionar. Mas existe um que nunca nos decepciona, porque o Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Procura aí onde Jesus te decepcionou, ou te deixou sozinha ou sozinho no meio da viagem. Em nenhum local. Portanto, creia tão somente. Vá nesse esforço, vença esse obstáculo, esta barreira que te impossibilita de estar na casa de Deus, porque o inimigo procura o tempo inteiro bloquear esta passagem de cada um de nós para vir a este lugar, para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque ele bem sabe que quando chega aqui tem vitória, porque a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus irá usar os seus servos, as suas servas, os irmãos, as irmãs, usará uma criança ou alguém. E quantas vezes nós chegamos cansados, eu muitas vezes, por exemplo, estou vindo de Bonabuiú, agora, uma viagem um pouco mais tirada, porque eu estou fazendo uma casa para o irmão aqui no Monte Alegre, Monte Verde, sei lá, Monte Alegre, aqui bem pertinho do Campo Novo. E venho todo dia de moto, saio cedinho de casa, 4 para 5 horas, faço o meu devocional 4 horas, todo dia eu estou, obrigado, todo dia, nesse horário de 4 para 5 horas, eu me levanto, aí vou ao banheiro, me escovo e volto, em seguida eu pego a minha Bíblia, aí canto 3 hinos da harpa cristã, em seguida leio a palavra, juntamente com a Ana, minha esposa. Quando eu volto, ela já está sentadinha na cama, e ali a gente canta, lê a palavra, depois ora, aí já disse: minha filha, agora não dá mais para nós dormir não, vamos cuidar em alguma coisa. Ela vai fazer café para um, chá para mim, aquele negócio, a gente vai ficando velho, vai diminuindo as coisas, e aí em seguida eu tiro para cá, para o Xadá, junto com os meninos de moto, e
Pessoal novo, e às vezes ele se mete comigo para ver se aguenta a semana, mas só aguenta 2 dias de vir para cá e voltar, e à noite estar nos cultos, no Jiqui, ou na Caraúba, ou em qualquer dessas localidades. E muitas vezes eu chego no culto, eu não nego para vocês, às vezes tão cansado de uma tal forma que às vezes não escuto nem realmente o que os irmãos estão falando tudo. E muitas vezes a oportunidade, o Senhor usa alguém aí como instrumento em tuas mãos, precisa, aí a oportunidade é dada para a gente 1 hora e pouco você pregar, e quando eu começo a pregar, agarrado aqui com a Bíblia, tem hora que eu fico pensando, será que eu não estou conversando besteira não? Eu estou dormindo, estou acordado, estou sonhando, onde é que estou? Mas o Senhor começa a revigorar quem está ministrando a palavra e fortalece a vida da igreja de uma forma tremendamente gloriosa, e a gente se sente ali como se não tivesse, como diz o Matuto, dado um prego numa barra de sabão durante o dia. Feliz, alegre, porque Jesus nos fortalece. Então, nós já conhecendo este caminho, Paulo ordena que a gente venha se armar com esse tipo de pensamento e aproveitar essa liberdade que Deus nos dá e desfrutar dessa mordomia maravilhosa, dessa coisa tão boa, tão linda, que é a presença do Senhor no viver de cada um de nós. Então, Paulo ordena a igreja de Colossos, quando ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, o que deve fazer? Eu quero que a igreja leia esse versículo aí para mim, em nome de Jesus, versículo de número 1, enquanto eu tomo água, vocês vão lendo com bem força e alegria. Portanto, peraí, vamos fazer uma leiturinha mais direita, né, que assim está um negócio muito desmantelado. Vamos ler, versículo 1, direitinho. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Hoje, nós já não estamos vendo mais muitos trabalhos, eu digo dos nossos mesmo, não falo de outro ministério, que eu não conheço nenhum, nem piso em nenhuma outra igreja, muito difícil, pode ser que em 3 anos, em 4 anos eu vá em uma. Mas a gente, em muitos cristãos, a gente já não vê mais aquele vigor que a gente via antes. Ora, se era para nós estarmos melhor, estamos ficando igual a machixe. O machixe é que quanto mais velho, mais ruim. Machixe novo até que vai, não é muito bom, mais velho não dá certo. Então, era para nós estarmos melhor, melhorar nossa conduta cada dia mais. Porque nós ressuscitamos com Cristo. Se não me falha a memória, eu acho que é Romanos capítulo 6, verso de número 5, alguém lê bem rapidinho para nós aí, 6 e 5 de Romanos, alguém que tem uma leitura aí bem bonita, isso, Aninha, vai lá. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pronto. Então, nós ressuscitamos com Cristo. Isso, esse texto aí todinho fala sobre o batismo nas águas, septar a velha criatura e ressurgir uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se você já ressuscitou com Cristo, agora o dever nosso é buscar as coisas que são de cima. Você está buscando as coisas que são de cima? Eu estou buscando as coisas que são de cima? Nós estamos buscando as coisas que são de cima? Realmente? Que tipo de cristão somos nós? Segundo as Crônicas 7,14, o Senhor diz, se este povo que se chama pelo meu nome, se humilharem, e orarem, e buscarem a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos. Não está falando de outras pessoas lá de fora, do povo que chama pelo nome do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos, eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizer neste lugar. Nós sabemos todos os ingredientes necessários para receber o poder de Deus sobre as nossas vidas. Você já sabe, você já tem provado que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é razão do viver de cada um de nós. Então busque. O Senhor disse, se nós buscarmos a Ele, nós acharemos, como diz em Mateus no capítulo 7, e o versículo de número 7, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei-vos que o que pede, recebe o que bate, se abre o que busca, encontra. Não está havendo mais essa sede. Até muitas vezes as nossas orações hoje é diferente de algumas orações que se ouviam aqui há 10 anos atrás, que era, Senhor, eu quero ser cheio do teu poder. Senhor, eu quero pregar a tua santa palavra. Senhor, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Jesus me batiza, Jesus me batiza. E as orações eram assim o tempo inteiro voltado para as coisas que são de cima. Nós estamos tão voltados para as coisas desta vida. Nesse texto aqui há uma inversão de valor nos nossos dias de hoje. Porque em vez de nós estarmos atentos para as coisas que são de cima, estamos olhando muito para as que são da terra. E o mundo vai passar. Isso aqui tudo passa. É passageiro, é momentâneo, é temporâneo. A duração de nossa vida é de bem pouco tempo. No princípio tinha homem que durava até 960 e alguma coisa. Teve outras pessoas que o Senhor disse, a geração é má, o dia do homem serão só 120 anos, dá uma reduzida. Já em Salmo diz, a duração da nossa vida é até 70, se por capacidade física alguém chegar a 80, o melhor daí para frente é canseira, fadiga. Então o tempo passa e a gente voa. Mas estamos tão atrelados às coisas desta vida, está muitas vezes dentro da nossa entranha, que esquecemos de buscar o que é de mais valor, o que é de mais importante, que são as coisas que são de cima. Nós precisamos chorar por este momento, por isto. Tanto homem quanto mulher, Senhor, eu quero poder, Senhor, eu quero poder, Senhor, eu quero graça. Eu quero que o Senhor me use como instrumento em suas santas mãos. E não custará, se você tiver essa busca incessante, não custará o Senhor Jesus se revelar para você e você sentir a alegria que há tempo teu espírito anela para sentir e não tem mais conseguido sentir. Buscar as coisas que são de cima. Deus quer isso no viver de cada um de nós. Ele quer que haja da sua parte e da minha parte esse esforço, procurar levar cativa esta carne que te dirige, que me dirige, que nos dirige para uma destruição. Mas devemos levar ela cativa em obediência ao Senhor nosso Deus, para que o Espírito tenha o livre acesso de louvar e exaltar ao nome do Senhor. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Quais são as coisas que são de cima? Isso que acabei de falar. Tem tanto no que a gente se ocupar. Eu lembro-me de um pastor lendo a Bíblia uma vez, e uma irmã chegou para ele e fez uma pergunta: pastor peca? E ele calado. Pastor peca? E ele calado. Pastor peca? E ele olhou para ela e disse: irmã, pastor não tem tempo de pecar não.
nós devemos se ocupar com as coisas que são de cima. Se ocupar com a leitura da palavra, com a oração, os cultos, fazer campanhas. O crente não pode parar. Não é só essa campanha que a gente faz na igreja, mas constantemente. A Bíblia diz: olhai por vós mesmos, para que o nosso coraçãozinho não venha se carregar de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e aquele dia apareça de uma hora para outra de improviso, que virá como laço, como já principiei nesta noite falando, sobre todos os habitantes da terra. Então o que Deus nos manda é exatamente vigiar e atentarmos. Acho que é Hebreus capítulo 2, verso 1, dê uma lida para mim. Os textos vão falando aqui, é o meu entendimento. Isso, filho. Isso. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso. Convém atentar com mais diligência. Atentar com mais diligência que é dar mais atenção. Porque tem muita gente que às vezes vem até para o culto, mas não consegue cultuar ao nome do Senhor. Está dentro da igreja, está no culto, mas não está cultuando ao nome do Senhor. Diziam certos irmãos antigamente que é tipo o crente de girafa: o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Não consegue se conectar com Deus. Eu sei que vocês têm doutrina, mas eu gosto sempre de seguir assim a instrução que é lida. Não sei porquê, eu faço isso em todas as congregações onde eu vou, porque sempre a palavra que é lida devocional, no devocional, é que exatamente me orienta o que devo falar. Então, atentar com mais diligência para as coisas que do Senhor temos ouvido, para que em tempo algum a gente venha se desviar dela. Gente, o que tem de pessoas se desviando da casa de Deus, e muitas vezes o diabo tem conseguido matar muita gente fora da igreja, mas tem matado também muitas vezes dentro da igreja, porque ele não quer que você sinta a presença de Deus, que você sinta alegria, que nós tenhamos esta comunhão com o Senhor. Ele não quer que isso aconteça com cada um de nós. Então, nós devemos atentar com mais diligência, dar mais atenção. O texto vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado. Você não pode ser vagarosos naquilo que quer cuidado. Isso aqui quer cuidado, quer zelo. Então, não podemos ser vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Deus quer encher homens do seu Santo Espírito, quer encher mulher, criança, para que a gente tenha autoridade para repreender toda sorte de mal, orar pelos enfermos, eles serem curados. Nós tivemos em uma cruzada agora na Laranjeira, abaixo da Laranjeira um pouco, o pastor conhece toda aquela região, um lugar por nome de Penha, na fazenda do doutor Imateia, e lá nós tivemos uma cruzada, e à tarde, foi sábado agora que passou-se, os meninos saíram evangelizando naquela região, e teve duas moças que foram evangelizar numa casa, uma mulher estava muito enferma lá, e elas oraram, e quando elas voltaram, a mulher estava com alegria tão grande, chamou elas lá na casa dela, deu comida para aquelas meninas, recebeu com tanta alegria, porque na hora que elas passaram, oraram por ela, ela foi curada de uma forte dor de cabeça, que já estava com muito tempo que vinha e não aguentava mais. O Senhor quer operar milagre, Ele está com sede de operar milagres, por meio de ti, por meio de mim, por meio de cada um de nós. Mas o Senhor precisa que a gente esteja, o Senhor quer que a gente esteja na posição de receber as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, que haja um interesse,
na vida da moça, do rapaz, da senhora, do senhor, de quem quer que seja. Não tem negócio de idade. Se colocar na posição, Deus opera de uma forma tremendamente gloriosa. Eu vejo o esforço da irmã Chica e me espelho muito na coragem que ela tem, já na idade passando de 80 anos, e vi uma luta tremenda, orando e pedindo graça a Deus e chorando, para que Deus desse a oportunidade a ela. Sabe para quê? Para se ajoelhar, porque não estava podendo mais se ajoelhar. Enquanto a gente olha muitas vezes para a mocidade, é um povo bem novinho, aí só sabe orar, talvez sentado na rede, se balançando, né? Tipo cantando aquele hino, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas os pezinhos não descem da rede. É igual o papagaio, canta, fala muito, mas não tira o pé da tauba, né? E ela foi orando e pedindo graça ao Senhor, e Deus deu graça. Ora, a primeira vez que ela se ajoelhou, para ela foi a maior alegria. Aí, para se levantar, as irmãs tudinha tentaram, arrodeando para levantar, que a ovelhinha é pesada, e ela disse, não, vamos para lá, deixa que eu me levanto só, e foi pelejando até que se levantou só, agora está se ajoelhando e se levantando, e é uma alegria tremenda, enquanto no ciclo de oração, ela está de joelho, muitos de nós de joelho, olha para as mulheres novas, estão tudo sentadas na cadeira de braços cruzados, orando sentados. Gente, o que é isso? Deus quer que haja da nossa parte esse esforço, certo? Deus quer isso do nosso viver, atentar com mais diligência para as coisas que do Senhor temos ouvido e vindo também. Nós não só ouvimos de Deus, como também já vimos, presenciamos os seus milagres, somos testemunhas das bênçãos de Deus que têm sido derramadas sobre o viver de cada um de nós. E a gente fazendo assim, para que em tempo nenhum a gente venha se desviar dela. Mas tem um textozinho, um assunto mais importante a seguir. Ela leu, a Aninha leu o versículo 2, acho que a senhora leu o versículo 2, leia o 3 aí. De quê? De Hebreus? Hebreus 2. Como escaparemos? É um antes. Porque se a palavra falada... Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Obrigado, minha irmã. Se a palavra falada pelos anjos, toda palavra que os anjos falaram, ela permaneceu firme. E todas as transgressões que houveram na Bíblia, e desobediência, cada uma delas recebeu a justa retribuição. Entenda exatamente uma coisa, aqui entra a lei da semeadura, o que você planta, você vai colher. A justa retribuição. A justa retribuição do erro não é bênção não é maravilha não, é pé mesmo, é dor, é sofrimento. As palavras faladas pelos anjos, ela permanece firme, e todas as transgressões e desobediência, elas receberam, pode olhar que todos quanto desobedeceram a Bíblia, eles receberam uma justa retribuição segundo seu erro. E aonde nós vamos escapar? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ou você está só cantando aquele hino, é que eu sou casa favorita do papai. Não, senhor, desperte. Acorde, 5:14 de Efésios, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor quer que você se desperte, Ele diz, põe-te em pé e eu falarei contigo. Xerai chore calabacéria nagasúbia. Põe-te em pé e verás a glória do Senhor. Verá o poder de Deus ser derramado sobre a tua vida como chuva, e trará a alegria e a esperança que nós não podemos encontrar em nenhuma fonte deste mundo, mas encontra aos pés daquele que um dia foi moído na cruz do Calvário para dar vitória a todos nós.
Despertemos enquanto é tempo, querida igreja. Não é o tempo de crente que nós temos que determine alguma coisa. Não, senhor, não, senhora. Não é porque eu tenho tantos anos de crente que isso determine alguma coisa no meu viver. Se não houver fidelidade, não, senhor. É a minha comunhão com Deus. A Bíblia diz que os pecadores e as meretrizes poderão entrar na frente de nós no reino do céu. O Senhor Jesus disse que a rainha do sul se levantará no juízo e condenará esta geração, porque ela veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Ela veio dos confins da terra, cavalo, em camelos e animais, e veio até Jerusalém, porque ouviu falar a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão. E Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. E muitas vezes a igreja não está sentindo a sua presença e nem sabe que ele está no culto, porque se soubesse estaria adorando, exaltando o seu precioso nome, sem precisar de pregador está mandando. Ai, chorei, calabaxéria. A rainha veio dos confins da terra, porque ela ouviu falar da sabedoria daquele homem, e veio tão admirada, e quando chegou, todas as perguntas que ela fazia, Salomão respondia todas elas. Que coisa linda. Ele diz: é interessante essa sabedoria que Deus te deu. Olha, veio dos confins da terra. E tem crente bem pertinho de casa. Sabe que Jesus está aqui, porque diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Pois tu sabe que Jesus está aqui, então te desperta, toca fogo nesta alma, aleluia, e vem adorar e exaltar o nome do Senhor, porque nós podemos pensar que estamos acertando tudo e estamos longe de alcançar o alvo. Não tem brincadeira. Ele não poupa nem anjo, quanto mais a cada um de nós. Glória a Jesus. Ele disse para Ló: escapa-te por tua vontade, não olhe para detrás de ti. Não olhe para trás de ti. Não podemos olhar para trás. Escapemos. Escapemos-nos deste mundo que está aí prendendo. Uma das coisas que mais tem prendido os cristãos hoje é a rede social. Jesus tem dito uma coisa muito interessante na Bíblia, quando ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe por que é que você não tem mais aquele vigor? É porque o amor está esfriando. Quando o amor é quente, a coisa é diferente. Anda léguas e léguas atrás de um culto para adorar o nome do Senhor. Que tenha 2, que tenha 3. Porque o culto para aquela alma faminta é uma fonte de alimento. A alma precisa. Ela sente uma sede, ela sente uma fome, e quando chega naquele lugar, parece que os céus se abrem. Mas hoje estamos muito fartos, porque o amor de muito tem esfriado no Evangelho. Jesus está voltando, querida igreja. O salmista tinha hora que ele olhava para a alma dele e dizia: por que te abate, ó minha alma? Olhando lá para dentro da alma dele e brigando com ela. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Desperta a tua almazinha que está dentro de ti. Não entrega a sua alma à vaidade, mas desperte a buscar as coisas que são de cima, e Cristo está pronto a esclarecer a mim e a você, em nome de Jesus. Se houver este interesse da nossa parte, a graça de Deus seja derramada sobre a vida de todos nós. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Você dorme à noite pensando nas coisas que são de cima. Senhor, como será o céu?
ou seu planejamento é fazer uma casa nova para ti, tudo bem. Andar no último tipo de um carro, ou construir isso ou aquilo aqui nessa vida, ser bem sucedido, que alguém olhe para você e veja que há a fama ou sucesso. O que você pensa mesmo? A Bíblia manda pensar nas coisas que são de cima. Glória a Jesus. A Bíblia é muito clara num texto quando ela diz para nós que é uma herança de um certo homem. E eu quero ir na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simplicidade. E aquele homem plantou muito naquele ano, e ele viu que a plantação que ele tinha feito, ele não tinha celeiro suficiente para estocar todo aquele alimento. E ele ficou imaginando o que eu farei. Ao mesmo tempo ele pensou, ele disse, já sei, eu vou derrubar esses meus celeiros e farei outros maiores. E quando terminar tudo isso, eu direi, alma minha, o que tu tens em depósito, dá para o resto da tua vida. Come, bebe e folga. Muitas vezes os nossos pensamentos é assim: comer, beber, descansar, sombra e água fresca e mais nada. Quem sabe uma fazendinha no interior, um lugar de descanso, ouvir só a cantiga da siricóia, ou da sabiá de manhã bem cedo, os galo campina, que faz aquela festa, longe de zoada, longe de barulho, tendo dinheiro para viajar para qualquer lugar, ter uma vida melhor do que essa, com alimento e tudo mais. E esse homem pensou desta maneira. Muitos cristãos às vezes pensam assim, e tudo isso é vaidade, como diz Salomão, e aflição de espírito. E ele diz, quando eu fizer tudo isso, eu direi para minha alma, alma minha, o que tu tem em depósito dá para o resto da tua vida, come, bebe, folga. Mas ele ouviu a voz quebrador do céu e disse, louco, chamou de louco, louco, se hoje à noite eu pedir a tua alma, o que tu tem feito, para quem ficaria? Olhe para você nesta noite e faça uma pergunta. Se hoje à noite o Senhor pedir a tua alma, o que tu tem feito até aqui, que vai adiantar? Então hoje é culto de renovação, é culto de restauração, é culto de nós rememorarmos estes momentos gloriosos e buscar as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma das palavras que até hoje há no meu coração, e por isso que sou assim, tenho essa alegria de caminhar para a casa de Deus, foi desde um dia que eu ouvi da boca da irmã uma coisa muito interessante, que ela disse assim, meu esposo nesta vida não tem nada mais precioso a não ser o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja no nosso coração. O que está precisando é isso, é nós reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos erros e se aproximar de Deus. Deus quer levantar um grupo de mulheres dentro desta igreja para ir a este campo que já está maduro e colher os frutos para a glória do nome do Senhor. Quem está pronto, abra a sua boca, glorifique e exalte ao nome do Senhor e peça a Ele para te encher. O Isaías, ele disse uma coisa interessante, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no seu alto sublime trono, e o seu séquito, a sua glória enchia todo o templo, e a voz perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta disse que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábio impuro.
E o anjo pegou com tenaz grande uma brasa e tocou na sua língua e queimou toda a iniquidade. E a voz perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem pode estar nesta posição? Dizer: